Fala galera, beleza? Professor Mendes de volta para mais uma aula e dessa vez vamos falar sobre uma das obras mais emblemáticas dentro da sociologia brasileira, a obra O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro, que é um intelectual, um dos maiores nomes da antropologia brasileira. Devemos ficar atentos para um detalhe básico. Professor, o Darcy Ribeiro é sociólogo, é antropólogo? O que ele é, afinal de contas? Ele tem uma formação acadêmica em sociologia, mas é preciso ter o entendimento de que as ciências sociais, olha só, as ciências sociais englobam ciência política, sociologia e antropologia. Essas são as chamadas ciências sociais. O Darcy Ribeiro ele se notabilizou pelos estudos antropológicos e a sua obra máxima é O Povo Brasileiro, que é a obra da maturidade do Darcy Ribeiro. Pouco antes do Darcy Ribeiro falecer, ele publica O Povo Brasileiro, que é a obra que estava sendo gestada ao longo de toda a vida dele. O Darcy, ele faz parte de uma geração de intelectuais que vai tentar interpretar o povo brasileiro e refletir sobre o processo de formação do Brasil. Ele faz parte de uma geração que inicia lá sua trajetória na década de 1940. Aspectos importantes da obra do Darcy Ribeiro, né? Primeiro, o ano de publicação, 1995, é uma obra que aborda elementos centrais: matrizes étnicas, cunhadismo, desapropriação de identidades indígenas e africanas, e o povo brasileiro nasce da ninguém-tude. Isso é um ponto fundamental. Vamos lá então, vamos pensar o seguinte: como é possível pensar em um povo brasileiro diante de tamanha diversidade? O Brasil é um país de dimensões geográficas continentais. O Brasil é um país composto por inúmeras etnias. O Brasil é um país extremamente plural. Como construir uma identidade comum? Como pensar na formação de um povo brasileiro em meio a tanta pluralidade? Bem, no primeiro momento, o Darcy Ribeiro explora a questão das matrizes étnicas. As matrizes étnicas são as matrizes fundadoras do Brasil. O Brasil é um país de nacionalidade construída. Ou seja, o Brasil se constrói a partir do legado e da contribuição de diferentes matrizes étnicas. A matriz tupi, que envolve ali os povos originários, a matriz afro, que envolve as diferentes etnias de africanos que foram escravizados, e a matriz lusa, que envolve o europeu colonizador. Então a formação do povo brasileiro está associada a diferentes matrizes étnico-culturais. É muito importante a gente pensar na formação do povo brasileiro a partir de um conceito-chave na obra do Darcy, que é o cunhadismo. E aqui a gente tem que fazer uma reflexão e uma conexão com um outro personagem muito importante, que é um sociólogo da geração de 1930, que é o Gilberto Freire. O Gilberto Freire, que é um cara que você certamente está familiarizado, pensa o processo de formação do Brasil a partir de uma democracia racial. Na visão do Gilberto Freire, o Brasil se construiu a partir de um equilíbrio de antagonismos, a partir de uma democracia racial, ou seja, de uma convivência harmoniosa entre os diferentes grupos fundadores da nossa nacionalidade.
Certamente, o Darcy Ribeiro, ele explora essa pluralidade. Certamente o Darcy Ribeiro explora o aspecto plural do povo brasileiro, a nossa mestiçagem, a nossa miscigenação. Mas se tem uma coisa que o Darcy Ribeiro se distancia do Gilberto Freire, é o fato de que, para o Darcy Ribeiro, a nossa convivência ao longo do processo de formação do Brasil não foi harmoniosa. Muito pelo contrário. O Brasil se construiu a partir da violência. O Brasil se construiu a partir do conflito. O Brasil se construiu a partir do estupro dos corpos vulneráveis. O cunhadismo expressa isso. Ora, o cunhadismo era uma prática adotada em que uma tribo indígena, para estabelecer laços de proximidade com uma outra tribo, essa tribo literalmente ela dava uma mulher para outra etnia. Uma mulher da tribo era entregue para outra etnia. Uma forma de simbolizar um acordo de paz, um tratado, um laço para estabelecer boas relações. Bem, com o advento do processo de colonização, o cunhadismo se tornou uma característica que envolvia também o colonizador europeu, porque era muito comum as tribos entregarem mulheres indígenas nativas para se casarem com o colonizador europeu. E ao se casar com o colonizador europeu, ela era retirada da sua tribo. Ela era retirada do seu grupo, ela era retirada da sua família, ela sofria todo tipo de violência. Então o cunhadismo é uma forma da gente observar o modo como a mestiçagem aconteceu, a formação dos brasilíndios ou dos mamelucos, que são fruto desse processo de mestiçagem, porque o mameluco ou brasilíndio, quem é? É a mistura, é o resultado da mistura entre o branco, colonizador, e o indígena. Então o mameluco é essa mistura. Então o processo de miscigenação aconteceu, mas ele não aconteceu de maneira harmoniosa como pensou Gilberto Freire. Para Darcy Ribeiro, o processo de formação do Brasil ocorreu a partir da miscigenação, mas de maneira violenta. Essa situação, nós chamamos de cunhadismo, ela se destacou principalmente na capitania de São Vicente. Ora, muito em função do fato de que em São Vicente nós temos uma maior presença de indígenas sendo utilizados como mão de obra escrava e submetidos ao domínio do colonizador. Bem, eu coloquei para vocês na imagem um bandeirante paulista, São Vicente. Os bandeirantes representam muito bem essa miscigenação. Os bandeirantes são os brasilíndios, os bandeirantes são os mamelucos, os bandeirantes são fruto dessa mistura entre o europeu colonizador branco e as mulheres indígenas. Ninguémtude, isso é uma palavra central para a gente pensar o processo de formação do Brasil. Como eu disse para vocês, é muito difícil você pensar na formação de uma identidade comum. O povo brasileiro, mesmo diante de tamanha pluralidade, diante de tamanha diversidade, mas o Darcy Ribeiro sugere que a nossa identidade comum, que a identidade comum ao povo brasileiro surgiu a partir da ninguémtude. Ninguémtude vem de ninguém. O que é ninguém? É quando você não sabe o que você é, entendeu? Quando você não se reconhece como você é, quando você não reconhece a sua origem, ou quando a sua origem é negada, ou quando a sua origem é apagada. Por exemplo, os africanos escravizados foram retirados da sua terra, vieram para o Brasil, foram utilizados como mão de obra escrava, a cultura dos povos africanos foi silenciada.
a cultura dos povos africanos, houve uma tentativa de apagamento, de silenciamento da cultura dos povos africanos. Então, eles foram retirados da sua terra. Houve um processo de desafricanização desses povos. Ou seja, para que a sua origem fosse negada, a sua origem fosse apagada. Então, o que ele é? Ninguém. Ele não é brasileiro, porque nem existe a noção de Brasil ainda. Ele não é africano, porque ele não está na África. Então, o que ele é? Ninguém. Você está entendendo? A mesma coisa acontece com esses mamelucos. O mameluco é fruto dessa mistura, né? É o europeu branco com as indígenas. É o fruto do cunhadismo. Então o mameluco, o que ele é? Ele é branco, europeu? Não, ele não é tratado como branco europeu pelos europeus. Mas ele também, ele nega a sua origem indígena. Quer dizer, é um processo de desindianização. O mameluco, ele não é considerado branco, europeu, e ele também, mameluco, nega a sua origem indígena. Então o que ele é? Ninguém. Então a formação do brasileiro, do povo brasileiro, tem uma origem comum. A ninguém-tude. É muito importante que a gente guarde essa informação. Um processo de desindianização, um processo de desafricanização. E é claro, o mameluco, que não é considerado nem europeu e nega sua origem indígena. Uma vez eu fiz uma brincadeira com um aluno, né? Um aluno olhou para mim e falou assim, eu dando aula sobre imigração europeia, aí o aluno falou assim, ô pro, eu sou italiano. Eu falei, pô, legal pra caramba, você é italiano, você só se esqueceu de um detalhe, você nasceu em Marialva. Você tá entendendo? Quer dizer, é como se o descendente do europeu, ele quer ser europeu. Mas os europeus, de verdade, não consideram ele europeu. O descendente do europeu nega sua origem indígena. Você tá entendendo? Por isso, a ninguém-tude é a nossa identidade comum. Muito bem, eu só quero lembrar de um detalhe. Uma tese central. Pro Darcy Ribeiro é muito difícil você imaginar, né? É muito difícil você imaginar que pro Darcy Ribeiro existe uma identidade comum pro brasileiro. Porque o Brasil é muito plural. E o Darcy Ribeiro ele vai dizer o seguinte, não existe um Brasil, existem vários Brasis, inúmeros Brasis. Existe um Brasil do Norte, crioulo, um Brasil caboclo ao Nordeste, existe um Brasil caipira, existe um Brasil sertanejo mais do interior, existe um Brasil sulino, na região sul. Certamente, o sujeito que vive no sul, ele tem uma série de hábitos e costumes diferentes de um brasileiro que vive lá em Manaus, ou de um brasileiro que vive em Olinda, ou de um brasileiro que vive em Salvador. Existem diferentes Brasis, pessoal. Existem inúmeros Brasis. Mas apesar dessa diversidade, existe uma unidade. Apesar da existência de vários Brasis, existe uma identidade comum, que faz com que todos nós nos consideremos brasileiros. A ninguém-tude é o aspecto fundamental, formador da nossa identidade. Portanto, uma tese também fundamental para o Darcy é de que existe uma unidade dentro de tanta diversidade. Muitíssimo obrigado, tamo junto, bora lá, é nóis.